Olá, seres iluminados. Eu sou Thaís Índio. Seja bem-vindo ao meu canal e vamos lá para mais uma áudio aula. A reflexão de hoje é ainda sobre alguns conteúdos da Bíblia que estão muito fortes na minha mente e eu preciso passar para frente, tá? O Espírito vem me cobrando, né? Todo o conhecimento eu compartilhar, então estou aqui para isso. Vamos lá. Eu vou compartilhar hoje o versículo de Gênesis, o capítulo 2 de Gênesis, versículo 25. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. E o capítulo 3 de Gênesis, o versículo então, foram os olhos de ambos abertos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E o versículo onde Deus diz, ainda no capítulo 3, no versículo 22, onde Deus diz: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. É esses versículos aqui que eu quero meditar um pouquinho com vocês, refletir um pouquinho com vocês. Quando a gente começa a mergulhar na espiritualidade, a gente entende que muitos escritos que foram deixados para a gente estão como parábolas. E Jesus confirma isso quando ele diz para seus discípulos que ele fala em forma de parábolas, porque o que ele diz não é para a carne, mas para o espírito. Ou seja, Jesus falava de espírito para espírito. Então dá para entender que toda a história da Bíblia, pelo menos grande parte dela, e uma delas a parte da criação, é colocado como parábola, né? Se você começa a pesquisar, a estudar, hoje em dia, gente, a gente tem tecnologia a nosso dispor para fazermos isso. Você começa a entender que, na verdade, o fruto proibido não era bem uma árvore com um fruto lá, né? Para você pôr a mão e pegar, não era bem assim, né? Mas eu não quero entrar nesse mérito, eu quero entrar aqui no conhecimento aqui do que me veio, tá? Dá para entender que a nudez que fala que o homem e a mulher estavam nus e ambos abriram os olhos e perceberam, é assim. Dá para entender que está falando da pureza de espírito. Imagina uma criança. Uma criança, se você observar ela de quando ela nasce até mais ou menos ali seus 4 anos de vida, essa criança ela não entende que ela é separada dos pais, tanto que, por exemplo, geralmente ela é uma fase que ela quer dormir junto com o pai e com a mãe, no meio do pai e da mãe. Ela não entende que o pai e a mãe é um relacionamento para ela, o pai, a mãe e ela é uma coisa só. Se ela começar a ir para a escolinha, ela começa a ter aquela experiência de o outro é eu também. Ou seja, ele tem muita pureza de espírito. Então dá para entender que Adão e Eva tinham essa pureza de espírito no começo da criação, né? Então, quando criados, eles não entendiam que estavam separados do todo, que estavam separados de Deus. Quando você olha o jardim, né? Vamos desmistificar essa parábola, vamos entender essa parábola que Deus diz que ele pode comer de todas as árvores. A árvore, ela representa a semente plantada, ela representa o crescimento e ela representa, além da fartura, ela também representa o conhecimento e a ancestralidade, certo? A árvore, ela tem todos esses significados. Então, dá para entender que Deus estava dizendo para o homem, olha, observa, aprende, coma tudo disso. Como que você diz isso, Thaís? É simples. Jesus fala lá no Novo Testamento que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Olha como que esse versículo já desmistifica a ideia de um jardim cheio de árvores para comer. Podemos entender que era a biblioteca universal, ou seja, tinha muito conhecimento à disposição do homem. Mas o homem escolhe conhecer ou ter outros conhecimentos que Deus não queria que ele tivesse, tá? Quando fala do conhecimento do bem e do mal, é a divisão, é a separação, é o egoísmo. Lembra que eu falei no áudio anterior? Então, Deus está falando que não quer que o homem experimente dessa divisão, dessa separação. Quer que o homem viva a experiência do melhor modo possível. Aprenda tudo o que lhe é possível, ou seja, viva a experiência da vida, mas sem a divisão e a separação, né? Só que, o que acontece? Eva, uma criatura muito curiosa, começa a conversar com uma serpente. Dá para entender que a serpente, lembra, o todo criou tudo que existe. Que a serpente é uma das criaturas astutas, esperta, criada pelo todo, que tem o conhecimento do bem e do mal. Então dá para entender, quando você sai da parábola, que pode ser um anjo caído, que a gente chama de anjo caído, né? Um ser que tem mais conhecimento que Adão e Eva, porque se você começar a pesquisar, você vai perceber, descobrir que, na verdade, Eva se envolveu com um ser que não era o seu marido. E esse ser lhe trouxe todo o conhecimento do bem e do mal. E Eva então leva Adão também a esse mesmo
conhecimento. E quando Deus volta para o jardim, ou seja, quando Deus volta para o lugar que ele deixou Adão e Eva, né? E diz para Adão e Eva, por que que eles se escondem? Ou seja, eles descobriram que estão separados, eles começam a querer, pega a folha da figueira, né? Cozinha a folha da figueira e começa a fazer vestimenta para si. A figueira tem a representação de segurança, de proteção, de bonança, ou seja, agora eu entendo, pai, que não é você que vai suprir, sou eu, então eu vou me esconder, porque, né, eu sei que você é uma criatura separada de mim. O que acontece com as crianças ali da fase dos 4 anos à frente, que elas começam a ter atitudes de estranhezas, alguns comportamentos que ela está experienciando, de que modo eu posso agradar esse pai e essa mãe, porque agora eu descobri que eu sou separado desse pai e dessa mãe, basicamente é isso, tá? Então dá para entender que essa nudez que fala, está falando da pureza de alma, está falando da pureza de consciência, do momento em que a gente ainda se sente parte desse todo. Só que no momento que eu começo a descobrir os outros mundos, as outras consciências, eu começo a perceber que existem outros seres vivenciando essa mesma experiência, eu começo a achar que eu sou separado deles. Então, ali, quando fala os olhos abertos, é eu perceber, opa, mas existem mais seres, né? Não existe só nós. E, opa, nós estamos separados, nós não estamos conectados, né? Essa separação que faz com que o homem comece a querer se esconder e fazer coisas que, de certa forma, é a decadência da humanidade. Como que a humanidade decaiu de verdade? No momento em que Deus pergunta para Eva, por que você fez isso? E Eva olha para Deus e diz, porque a serpente me enganou. Ou seja, ela não assumiu o ato dela de curiosa, de ir atrás de fazer coisas que o Criador havia dito para ela não fazer. Ela simplesmente não assume seu próprio erro e começa a acusar a serpente. O que a gente vê acontecer até os dias de hoje, né? Quantas pessoas fazem errado porque, tipo assim, eu fui tentada a fazer, ok, mas quem fez? Foi você ou foi o tentador? Porque eu posso ser levada à tentação, mas a questão é o que eu faço com isso, né? E ali Eva fez o quê? Ela não assumiu a responsabilidade. Ela olhou e começou a acusar a serpente. A serpente me tentou. Tá, mas a serpente te tentou e você fez o quê? Você saiu correndo? Não, você foi lá e abraçou ela, minha querida. Então quem errou foi você, né? Ela fez o que toda tentação faz, ficou tentando. Simplesmente quem errou foi você. E ela não assume o seu erro. Eu acho que aqui foi a decadência, aqui foi a queda do homem, né? Não foi o conhecer o bem e o mal, mas foi não assumir que errou. Aí, nesse momento que Deus diz que vai tirar eles do jardim, por quê? O homem não assumiu que errou. Tipo assim, a postura de Eva é de eu sou vítima, né? Não foi só de Eva, de Adão também. O que que Adão fez? Pai, a mulher que tu me deste me levou ao pecado. Aí ele olha para Eva, aí Eva diz: pai, a serpente me enganou. Ou seja, já começa ali em Adão, né? Adão já errou apontando o erro para a esposa. Não tinha companheirismo nenhum, né? Parceria nenhuma, né? Em vez dele dizer: ô pai, verdade, o senhor me falou, eu deveria ter negado o que a mulher me ofertou e eu não neguei. A mesma coisa a Eva, em vez dela assumir que errou e dizer: ô pai, não deveria ter aceitado que a serpente me ofertou. Não, simplesmente um ficou jogando a culpa no outro, né? Ninguém quis assumir o erro. Adão deveria ter assumido o erro como líder e Eva deveria ter assumido o erro como companheira dele. Nenhum dos dois assumiram. E isso fez com que o homem perdesse o direito da árvore da vida. A árvore da vida dá para entender que é o conhecimento da eternidade, que é o que a gente está redescobrindo hoje em dia, né? Que nós somos seres que, em espírito, somos eternos, né? Nós nunca nascemos, nós nunca morremos. Que na verdade existe um fragmento de Deus nesse corpo humano, vivendo uma experiência humana, mas que somos espíritos que nunca morrem. Sabe que esse conhecimento ele traz muita leveza para o viver do hoje em dia, né? Mas voltando aqui para essa parte dessa reflexão, então a nudez que fala está falando da pureza de alma. E a queda que fala é quando a gente reconhece a separação, a divisão. Ai, Deus está lá e eu estou aqui. Na verdade, não, Deus está dentro. Mas esse momento da divisão, onde eu começo a adquirir outros conhecimentos que o pai não queria que eu conhecesse, faz com que eu trace caminhos aonde eu começo a me vitimizar, aonde eu começo a acusar os outros, né? Então, a culpa é do outro, nunca é minha.
e na verdade nem deveria ser culpa, deveria ser responsabilidade. E aqui entra aquela do que eu aprendi com o professor Hélio Couto, do vaso chinês. Imagina que você chegou na casa do todo, quebrou o vaso chinês. Vamos precificar esse vaso para que a gente consiga ter uma compreensão. Imagina que esse vaso chinês vale 100 mil reais. Aí eu chego no todo, me perdoa, eu quebrei o seu vaso. Ok, agora você vai pagar. Eu levei um bom tempo para entender se pagar o vaso chinês. Você acha mesmo que o todo, sendo dono de tudo, o criador de tudo, ele precisa que eu pague o vaso chinês? Mesmo que o vaso chinês custe 1 milhão de reais, 1 milhão de dólares, ou bilhão, sei lá? Se ele é o criador de tudo, ele é dono das infinitas riquezas, ele não precisa que eu pague um centavo desse vaso. A questão não era pagar o vaso, a questão aqui é a lição, é a consequência. O que acontece? Aquele que entender a consequência do seu ato e assumir a responsabilidade do que fez, ele não vai pagar 100 mil nesse vaso chinês. Ele pode chegar a não pagar nenhum centavo. Por quê? Porque o que o todo quer é que eu tenha consciência das coisas, consciência de ser, consciência da minha existência. E não necessariamente ele quer me cobrar algo. Que diferença faz eu pagar para ele ou não? Para ele não faz a menor diferença. Ele é dono de tudo, hein? Lembra? Toda a existência é Deus. Desde o desde a menor célula do universo, de coisas que eu não consigo ver, mas eu sinto, né? Até as coisas grandiosas que a gente vê. Tudo pertence ao Pai, tudo pertence ao Criador de toda a existência. Então, que diferença faz eu pagar ou não? Não é isso. Para ele, isso aí é irrelevante. O que ele realmente quer não é me cobrar o vaso chinês. Ele quer que eu entenda a consequência do ato. Vamos colocar a Eva aqui. Vamos colocar que esse vaso chinês é o conhecimento do bem e do mal que ela foi curiosa adquirir. Ele não queria, porque ele sabia que o conhecimento do bem e do mal ia trazer consequências, que trouxe seríssimas consequências para nós, a decadência da humanidade. Só que Eva insistiu em tomar a atitude de não, eu quero saber, poxa, por que eu não posso saber conhecer o bem e o mal? E o que aconteceu? Já começou com os filhos dela, um matando o outro, né? Então, assim, olha a total decadência. Um conhecimento que trouxe o lado negativo. E então aqui a gente já consegue entender, né, que está falando da separação, que está falando do do homem não assumir o próprio erro, né? Não mudar a sua atitude. E hoje em dia a gente ainda vive essas consequências, né? Porque quantos de nós não queremos olhar que somos criadores da nossa própria vida, que tudo que temos fomos nós mesmos que atraímos, co-criamos de alguma maneira, né? Porque tudo já foi criado, ou seja, nós atraímos essas circunstâncias para nossas vidas, mas nós não queremos assumir o erro dessas consequências e mudar ela. Nós queremos que venha um salvador lá fora. Porque existe um diabo lá fora que fica me condenando, mas na verdade quem fica se julgando, se condenando é você mesmo. Você se coloca numa posição de vítima, como Eva fez, como Adão fez, né? Se coloca na posição de eu, coitado de mim, não fui eu que fiz errado, não fui eu. Mas você continua fazendo as mesmas escolhas, tomando as mesmas atitudes, aí continua pagando o vaso chinês. Porque continua não assumindo as sementes que você plantou. Não foi eu, não sei como que essa árvore nasceu aí. Não foi eu que plantei essa semente. Por que eu tenho que comer desse fruto amargo, né? Você precisa arrancar essa raiz, essa árvore, arrancar ela pela raiz, adubar essa terra, fazer um novo plantio com sementes férteis, com sementes boas, ou seja, pensamentos positivos, com consciência. Você precisa ter consciência, gente, de que você está se colocando no papel de vítima, você está se colocando, você está atraindo para si todas as consequências das coisas. É você que está se ofendendo com o que as pessoas falam, é você que está aceitando ser maltratado, porque no fundo você acha que você merece isso. É você que está se castigando ou se colocando na posição de ser castigado. Porque quando não somos vítimas, nos colocamos nas circunstâncias de culpados e precisamos ser castigados, condenados pelos nossos erros. E não mudamos essa história, continuamos repetindo desde Adão e Eva até os dias de hoje essa mesma história para boi dormir, né? Ao invés da gente simplesmente olhar e falar, ok, Adão e Eva vai rolar, como que eu mudo isso aqui? Vou parar. Se é eu que crio a minha realidade, então eu vou descobrir como, eu vou mudar. Quantas pessoas chegam que já chegaram em mim e disseram assim, ai, porque eu não aguento mais o meu trabalho?
Ai, eu não aguento mais essa vida. Ai, porque o meu relacionamento do jeito que tá não tá bom. Ai, porque eu queria que a minha vida fosse diferente. Ok, fulano, vai lá, assiste esse vídeo. Ai, depois eu assisto, não tenho tempo agora. Leia esse livro. Ai, depois eu leio, agora não dá. Ai, esse livro é muito caro. A pessoa não quer ler um livro para mudar a vida. A pessoa não quer assistir uma videoaula para mudar a vida, não quer assistir uma palestra. Não quer fazer o que se requer, o que é necessário fazer para mudar a vida. E aí vem dizer que, ai, porque eu não aguento mais. Enquanto você ficar sendo vítima que não aguenta mais, não vai sair do lugar. Você precisa tomar a atitude de vai ler um livro, vai assistir às aulas, vai ter consciência de que você está criando tudo na sua vida. Você vai atrair mais do mesmo se você não começar a fazer isso agora, investir no seu conhecimento, na sua autocura, ok? Bom, eu ia dizer outras coisas, mas foi isso que veio, então eu só tenho a agradecer ao universo, porque eu me coloquei como instrumento do todo para ser usado para levar o que ele quiser levar para o mundo, ok? Para você que assistiu até aqui, muito obrigada. Deixe seu like para ajudar o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Vem fazer parte dessa família de luz. Vem crescer junto comigo. Eu compartilho toda a minha experiência, todo o meu estudo e conhecimento que eu venho adquirindo ao longo desses anos, para que você possa encontrar o seu caminho e encontrar a sua verdade. Saiba que não existe uma verdade absoluta, existe aquilo que faz sentido e dá certo para você, tá bom? Então pega o meu conhecimento, pega o conhecimento de outras pessoas, leia livros, assista a aula, vá à palestra, investe no seu desenvolvimento pessoal, investe no seu conhecimento e permita que essa luz cresça dentro de você. Venha ser luz também, ok? Beijos de luz e até os próximos áudios. Tchau!